E veja que a disponibilização das tecnologias que permitem fazer é mais rápida do que a disponibilização das tecnologias que permitem identificar se é falso. Daqui adiante, a única forma que nós vamos ter de distinguir entre uma imagem verdadeira e falsa é a plausibilidade. Eu explico. E o artigo dessa semana que eu escolhi também é da revista The Verge, que é uma revista muito importante de tecnologia norte-americana. E esse artigo foi escrito por Sarah Jeong, que é uma editora de destaque lá, que publica histórias premiadas sobre direito, tecnologia e tudo mais, e o tema que ela trouxe nesse artigo tem o seguinte título, né? Ninguém está pronto para isso. Eu acho que registra o choque que ela teve em contato com essa nova tecnologia. Mas do que ela está falando aqui, né? Porque ninguém está pronto do que a IA já está aí há tanto tempo. Bom, a Google liberou no seu Pixel 9, que é o novo aparelho deles, Pixel é o nome da linha de aparelhos da Google, uma capacidade técnica que eles chamam de Magic Editor, que é o editor mágico aí, né? Traduzindo para o bom português. E essa ferramenta é uma ferramenta que está incluída no aparelho, a pessoa compra essa ferramenta, já vem incluída e teria capacidades de edição de imagens a partir de fotos tiradas pelo próprio aparelho. Então imagina que você não precise mais de um editor externo de imagens para fazer manipulações. No seu próprio aparelho, você teria a capacidade de tirar essa foto e editar sobre essa foto colocando com prompt qualquer tipo de elemento novo, né? E o legal é que isso faz com que seja absolutamente fácil fazer esse tipo de processo. A questão que chama a atenção aqui é, como ela diz assim, em questão de 10 segundos, ela criou cada uma das imagens, que eu já vou mostrar quais são as imagens. Elas são perfeitas, de alta fidelidade, não tem desfoque do fundo suspeito, não tem nenhum tipo de defeito que se faça levantar a questão sobre se a foto é ou não é real. Ela realmente parece uma foto real. O produto final dessa tecnologia é uma foto que seja indiscernível de uma foto que você tirou ou que você manipulou. E aí reside o grande perigo, o grande problema, o fato de que com esse aparelho, com essa tecnologia, passa a ser disseminado o acesso a ferramentas, a tecnologias que permitam que as pessoas façam esse tipo de manipulação. Muitas vezes a gente faz manipulações em fotos, como eu vou citar aqui, exemplos na história não faltaram. Na verdade, na história da humanidade, a humanidade sempre retocou, modificou as imagens que capturou. Esse artigo mesmo traz alguns exemplos históricos bem interessantes. Então não se trata mesmo de uma questão de possibilidade, porque a possibilidade já existia, ela já estava no mundo, mas uma questão de disseminação dessa possibilidade. Conhecendo os seres humanos, nós sabemos que os seres humanos vão fazer isso por diversas causas, por diversas razões, para atingir diversos fins diferentes a partir das suas necessidades ou vontades pessoais, muitas das quais vão de encontro a questões éticas, e nada disso é culpa da tecnologia. Mas aqui eu acho que entra um ponto muito importante, a gente entender que a IA, a inteligência artificial, não traz nenhuma capacidade nova daquelas que o ser humano já tinha ou já fazia por meios mais dificultosos. Era mais difícil alcançar um determinado resultado, mas não era impossível, já era feito caso necessário. A questão é que exponencializa essa capacidade. E é só sobre isso que a gente está falando, né? Eu acho que a preocupação não deve ser sobre se ela traz ou não uma capacidade nova, porque essas tecnologias não trazem coisas novas para o mundo. O que ela traz de novidade é a velocidade com a qual a gente atinge esses resultados. E também a disseminação, o acesso às possibilidades de fazer determinadas coisas. Então, vamos lá, né? O que a gente está falando. Esse Magic Editor, né? O Reimagine, é uma ferramenta do Pixel 9. Vamos abrir aqui essa matéria. Também aí de agosto de 2024. E os jornalistas fizeram alguns experimentos com essa ferramenta. Eu acho que para sinalizar também quais caminhos negativos isso pode seguir. Por quê? Isso permite que você edite uma foto tirada pelo próprio aparelho, mas permite também que você possa fazer pequenas edições com uma qualidade inegável. Acho que o termo que pode ajudar a gente é a acurácia, com acurácia inquestionável. No caso aqui, o que eles fizeram, o exercício que eles fizeram para mostrar as possibilidades dessa ferramenta, inclusive possibilidades ruins, algumas delas como possibilidades ruins, foi fazer manipulações em fotos que eles tiraram, tornando as fotos como fotos ou cenas de desastres que nunca aconteceram. Então, nos primeiros exemplos aqui, o que a gente tem é uma bicicleta atropelada por um carro, né? E aí fica muito claro
A qualidade dessa cena é inquestionável, os detalhes são extremamente realísticos, coisas que à primeira vista, uma foto dessa em um contexto qualquer, seria absolutamente inquestionável que isso fosse um fato real. Eles dão outros exemplos aqui com outras imagens, por exemplo aqui, ó. A gente tem uma foto normal de uma esquina qualquer, eles tinham 2 caminhões de bombeiros parados e nada demais. E aí eles selecionaram uma parte da foto e incluíram um elemento ali que parece, inclusive não ficou muito claro para mim, mas parece uma lixeira pegando fogo, né? A forma como o elemento novo se relaciona com a imagem, com a profundidade de campo, enfim, com tudo, com a cor, com a iluminação, com o ângulo, é absolutamente perfeito, é inquestionável. Embora isso nunca tenha acontecido, não existisse esse elemento aqui. A gente pode ver o antes e depois, a imagem parece que aparece esse elemento na imagem, como se ele estivesse ali o tempo todo. Eles fazem outros experimentos aqui para baixo. Olha que interessante. Então tem um rio normal, uma cena absolutamente inocente, a fotografia de um rio tirado de uma ponte, né? E a gente pode fazer isso daqui parecer uma tragédia completa, com um helicóptero caindo na água, fumaça que foi gerada. Parece que é uma foto que foi tirada no momento de um acidente, que alguém viu isso acontecer. Outro exemplo é um estacionamento com um carro amarelo, inclusive muito estiloso, ali uma Mercedes provavelmente da década de 80, 90, ali comecinho dos 90, parada, nada errado, um dia maravilhoso, e eles incluíram no chão um buraco no asfalto, afundado, quebrado, como se tivesse sido o final de um terremoto ou algum cataclisma, de repente para denúncia de má manutenção do ambiente, do terreno, enfim, pode ser usado de qualquer forma, a depender da boa ou má fé de quem fez, né? Aqui um outro exemplo, ele é um pouquinho mais assustador, porque eles pegaram a cena normal de um subúrbio americano, tem uma foto ali com os carros, a gente vê uma rua normal, né? Nada especial, uma rua bastante comum, inclusive parece aqui Osasco. Aqui essa cena é gráfica, tá? Mas eu já aviso, ela é falsa, então para que as pessoas não se assustem, essa imagem foi gerada por IA, tá? Nada disso aconteceu, fiquem tranquilos, tá? Então parece um acidente de um carro, embora o carro ainda esteja um pouquinho estranho ali, mas enfim, tem até um corpo no chão, uma motocicleta jogada, toda quebrada. Assim, é o que eu digo, sem contexto é impossível dizer que essa imagem seja falsa, a não ser que se submeta a um expert. E o grande lance é que as imagens, a imensa maioria das imagens trafega no ambiente cultural, fazem parte da nossa semiosfera como uma esfera de comunicação, de construção de conceitos políticos, inclusive. As imagens trafegam livremente, raramente, é muito raro, e esse é o lance, eu acho que o anúncio e a preocupação é que é muito raro que uma imagem seja submetida ao escrutínio técnico para identificar se ela é ou não manipulada, tá? É só quando ela atinge um grau já bastante grave de pessoas que se preocuparam ou que foram ofendidas ou de alguém que entra com um processo. Mas em geral as imagens ocupam um espaço muito vasto na sociedade. Elas disseminam muito rapidamente, passam muito rapidamente de um aparelho para o outro. E na vida real a gente não tem tempo de verificação da realidade de todas as imagens que trafegam por aí na internet. Então muita gente cairia nisso sem problema nenhum. Com certeza acreditariam que essa é uma imagem real. E aqui é um exemplo feito pelos jornalistas simulando tragédias pela cidade. Não quer dizer que fosse apenas isso, nem que fosse utilizado de forma inocente. Manipulações desse jeito serão cada vez mais comuns para surtir impactos em campanhas políticas, gerando situações que nunca aconteceram. E essa próxima foto é um exemplo muito claro disso, uma foto inocente de uma moça sentada no chão na casa dela, tá tranquila, tem um celular e um óculos do lado, e com a manipulação colocaram drogas ao redor dela ali, que também, mesma coisa, é evidente, tem alguma coisinha estranha, uma ou outra, mas se isso passa numa rede social, passa. A gente não tem, as pessoas não estão treinadas para esse nível de manipulação. E a questão do exponencial que eu comentei no começo, né? Por ser tão simples fazer isso, esse processo ser tão simples de ser feito no celular de todo mundo e nascer com o aparelho, com essa tecnologia já implantada no aparelho como uma possibilidade, a quantidade de manipulações desse tipo vai crescer demais. E crescendo demais, crescem também as responsabilidades dessas mesmas empresas de tecnologia que fornecem essa tecnologia, fornecerem uma engenharia reversa disso, de identificação de quais fotos são ou não são, também por inteligência artificial,
uma possível saída, para que você não incrimine uma pessoa, para que você não incrimine um político, colocando de repente ali bebida do lado dele, quando ele não estava bebendo, ou colocando pessoas, ou criando situações por justa posição de objetos que não estavam lá, simplesmente porque a imagem, como imagem, é absolutamente real. No que se fala no teste de Turing, essa imagem passaria como uma imagem real. Para nós, seres humanos, nós somos incapazes de identificar a manipulação numa imagem como essa. Exemplos comuns aqui também são essas fotografias do período soviético. Isso aconteceu em diversos países, mas os do período soviético ficaram bastante claros e bastante populares. E aqui a gente tem o Joseph Stalin, com uma manipulação, a gente vê que é manipulado para aparecer a mão dele melhor, para aparecer o rosto dele melhor, e tudo bem até aí, provavelmente porque a foto era meio embaçada, mas também tinha fotos que removiam pessoas, né, gradualmente ali por questão de conflitos políticos, as pessoas iam sendo removidas, como esse caso aqui, que a legenda diz que esse rapaz à direita era o chefe do serviço secreto de Stalin. Eles tiveram alguma divergência ali, ele desaparece da foto. Eu falei de manipulações políticas, são muito comuns, né? Já aconteciam, mas enfim, eram mais raras e mais difíceis, exigiam mão de obra especializada. Pessoas faziam para manipulação de opinião pública mesmo. Por exemplo, aqui é um patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, ele está com um relógio Breguet no pulso esquerdo que custa $30 mil. E eles fizeram um Photoshop removendo o relógio do pulso dele, porque evidentemente um patriarca da igreja não pode estar com um relógio de $30 mil no pulso, embora estivesse, né? Isso foi identificado, as pessoas viram e eles removeram posteriormente. É sobre esse tipo de condição que a gente traz o questionamento, inclusive gostei muito do título, muito objetivo, que a repórter Sarah Jeong coloca que ninguém está pronto para isso, porque ninguém está mesmo. Como condição humana, a gente não está preparado, instrumentado para a identificação sobre a realidade ou não de uma foto manipulada nesse nível. E aí eu retorno à questão inicial que eu fiz, que daqui para frente, muito provavelmente, a gente só vai poder identificar se algo é real ou não na internet através da plausibilidade. E o que significa isso? Significa que as pessoas precisarão ter uma base conceitual ou intelectual crítica suficiente para identificar se através de contextos uma determinada imagem é verdadeira ou falsa, porque através de técnica é indiscernível. Isso planta uma sensação de desconfiança a partir de agora sobre todas as imagens que nós vemos por aí. Eu mesmo já não sei mais quando vejo uma imagem se ela é verdadeira ou não. Eu sempre me questiono, às vezes de design de interior, às vezes coisas inocentes e bobas, eu já fico, mas isso é real ou é feito por IA? E veja que a disponibilização das tecnologias que permitem fazer é mais rápida do que a disponibilização das tecnologias que permitem identificar se é falso. Os aparelhos não vêm com essa tecnologia implantada e deveria. As mesmas empresas que fazem a capacidade de IA deveriam fazer a capacidade de identificar o que é IA. Mas isso não acontece, então estamos em uma crise de verdade, uma crise de confiabilidade acerca de todas as imagens que a gente vai ver a partir de agora na internet. E eu reforço que isso tudo é muito novo, porque a gente já está imerso nisso há um certo tempo, já há uns 2 anos que a gente já está falando sobre isso como uma realidade. A IA faz parte da realidade já, mas questão de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, isso exigiria um esforço de alguém especializado em Photoshop para fazer bem feito, porque ainda assim manipulações de Photoshop geralmente a gente identifica alguma coisa errada, porque o ser humano não é tão bom nisso quanto uma máquina fazendo isso. Vale lembrar aí o fiasco da manipulação da imagem da princesa de Gales, porque foi feito com Photoshop cheio de detalhezinhos errados, né? Depois as pessoas aí, a internet não perdoa, achou todos os defeitos nos dedos, nos detalhezinhos que sobraram, enfim, tentando provar que ela estava com os filhos enquanto ela estava de fato doente. Ela estava internada, provavelmente não estava presente, e essa imagem foi publicada. O que é completamente diferente da condição na qual nós não seríamos capazes de discernir se a imagem é verdadeira ou não. Então a gente entra numa nova fase, reforçando aquele termo da pós-verdade, em que a verdade não é simplesmente identificada agora a partir dos seus indícios. O que acontece com o mundo se a gente faz com que seja necessário conhecimento e aspectos críticos, uma visão crítica, um preparo crítico e intelectual para definir o status de realidade das coisas, não só a partir da sua aparência, mas a partir principalmente da sua história. Tudo precisa ser recontado, os contextos precisam ser recriados para que a gente possa verificar a realidade ou não de uma determinada foto. Portanto, preparem-se
O mundo está mudando, a gente precisa mudar também. E nada disso é culpa da tecnologia, reforço. A tecnologia só acelera processos que são extremamente humanos. Bom, é isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe aí com seus amigos, compartilhe com professores, professoras também, para levar para a sala de aula e prepararmos uma próxima geração que tenha consciência sobre o que está acontecendo, mas não só consciência situacional, consciência crítica do que está acontecendo. É isso aí. Mantenha-se crítico e até a próxima.